Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre uma prática muito poderosa, mas ao mesmo tempo simples, que pode melhorar muito a forma como a tua equipe toma e comunica decisões técnicas. Hoje nós vamos falar sobre os ADRs, ou Architecture Decision Records. Quando estamos desenvolvendo software, nós estamos constantemente tomando decisões baseadas em prazos, orçamentos, escalabilidade, performance ou até mesmo preferências pessoais, por exemplo. Essas decisões, elas moldam os softwares desenvolvidos por anos, se não décadas, e quando mal documentadas deixam os futuros desenvolvedores sem entender muito bem os motivos por trás de determinadas decisões. Eu aposto que tu já participou de um projeto onde perguntou por que usamos X ao invés de Y e provavelmente ninguém soube responder. Isso muitas vezes é a origem das inconsistências e das múltiplas implementações para a mesma coisa dentro de um mesmo sistema. Quem nunca trabalhou em uma aplicação React que usava 3 gerenciadores de estados diferentes ao mesmo tempo, por exemplo? ADRs, por sua vez, oferece um framework leve e simples para documentar essas decisões-chave dentro dos projetos, permitindo que todos entendam o porquê das coisas. Mas o que é um ADR? ADR é um documento curto, direto ao ponto, que registra uma única decisão arquitetural e sua justificativa. E nesse caso, é importante ressaltar que a arquitetura é interpretada propositalmente de forma ampla e genérica. Ou seja, o documento pode ser sobre seleção de tecnologias, padrões, protocolos ou até mesmo ferramentas que vão ser utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto. O principal ponto é que as ADRs tornam fácil registrar e versionar decisões importantes tomadas ao longo do desenvolvimento do sistema. Pense em ADRs como logs somente de acréscimo que continuam além da fase de design inicial do projeto. ADRs são importantes, primeiro, para a preservação do conhecimento, porque elas funcionam como uma memória viva do sistema e novos membros do time entendem rapidamente o porquê das escolhas feitas e como a arquitetura evoluiu até determinado ponto, acelerando o processo de onboarding e evitando discussões repetidas sobre decisões que já foram tomadas anteriormente. Elas ajudam a cultura e o alinhamento da equipe, pois registrar decisões deixa claro o raciocínio por trás de cada uma das escolhas e reduz mal-entendidos. E também facilita a comunicação assíncrona, por exemplo, já que os ADRs podem ser revisados, comentados antes de serem aprovados, por exemplo. Os ADRs também melhoram a responsabilidade e a reflexão do time, já que documentar força a equipe a ser mais intencional nas suas escolhas. O histórico de ADRs também permite que a gente revise decisões anteriores, identificando acertos e erros, transformando essa experiência em aprendizado. Por exemplo, digamos que um novo membro entrou no time e ele acredita que seja melhor utilizar ferramenta X ao invés de ferramenta Y, porém, anteriormente o time já discutiu sobre esse ponto. Isso permite, por exemplo, que esse novo membro da equipe revise essa documentação e essas decisões e entenda o porquê atualmente as coisas são da forma que são. Além disso, ADRs também melhoram a transparência, porque elas criam um registro aberto das decisões tomadas, facilitando o alinhamento com os stakeholders ou até mesmo facilita, por exemplo, possíveis auditorias que possam vir a ser feitas no sistema. E por fim, não menos importante, e acredito que algo mais recente, elas fornecem contexto para agentes de IA. Com as decisões documentadas, os agentes de IA compreendem melhor o sistema e geram respostas mais precisas e alinhadas à realidade do software, principalmente quando os ADRs estão diretamente atrelados à base de código a qual eles estão relacionados. Dessa forma, agentes como o Cloud ou então até mesmo o Codex conseguem utilizar isso como contexto para gerar melhores resultados.
A estrutura mais simples e popular para ADRs vem de um post de 2011 do Michael Nygaard, este post aqui, onde ele basicamente estrutura as ADRs em 5 principais seções: Title, Context, Decision, Status e Consequences. Então, o título é basicamente um nome conciso que explica qual o tema daquela ADR. Tu pode pensar nele como o título de um PR ou uma mensagem de commit, por exemplo. Data e status, nesse caso, a data na qual essa decisão está sendo tomada e o status atual dessa decisão, que pode ser proposto, aceito, rejeitado, obsoleto ou substituído. É importante mencionar que o status é o único campo de um ADR que pode ser modificado depois que ela é aceita. Todos os outros campos eles são imutáveis. Depois disso, temos o contexto, que é basicamente a descrição do problema que está sendo resolvido ou qual que é a motivação para a decisão que está sendo tomada. Após isso, a decisão propriamente dita e, por fim, as consequências que essa decisão vai ter no sistema ou software que está sendo desenvolvido. Em outras palavras, o que vai mudar depois que essa decisão foi tomada. Dependendo do caso, tu pode adicionar também mais uma seção que seria a seção de alternativas consideradas. Essa seção ela pode ser basicamente uma nova seção entre decisão e consequências ou uma subseção da própria decisão. Só para exemplificar aqui, digamos que tu decidiu utilizar a V-Test como um test runner para o teu projeto e durante o processo de decisão tu considerou utilizar o Jest, que é uma ferramenta também amplamente utilizada no ecossistema JavaScript, mas enfim, por alguns motivos tu decidiu por utilizar o V-Test. É interessante que isso também seja documentado e que os pontos analisados sejam citados de forma breve e direta nessa seção de alternativas consideradas. Além disso, eu gostaria de trazer aqui algumas boas práticas para escrever bons ADRs. A primeira delas é ter uma consistência e completude, ou seja, usar um template que garanta que cada ADR tenha a mesma anatomia básica. Para isso é interessante utilizar ferramentas como essa aqui, o ADR Tools, que facilitam padronizar o processo de criação de ADRs. Além disso, é importante também ser honesto quanto às incertezas. Documentar o nível de confiança da decisão, basicamente. Às vezes as decisões elas são tomadas com baixa confiança e capturar isso ajuda a equipe no futuro a saber quais decisões precisam ser ou poderiam ser revisitadas. Outro ponto muito importante é manter os ADRs enxutos. O registro deve ser conciso, assertivo e focado. Evitar transformar os ADRs em guias de design detalhados e, enfim, se mais justificativas forem necessárias, é interessante colocar isso em documentos complementares que não façam parte necessariamente do ADR propriamente dito. E, por fim, torná-los acessíveis, porque de nada adianta ter os ADRs, eles estarem lá, eles serem consistentes, completos e enxutos e ninguém acessar esses caras. Então, armazenar os ADRs abertamente junto à documentação do projeto para que qualquer pessoa possa consultá-los é bem importante. Uma das práticas mais comuns é guardar os ADRs em repositórios Git, em arquivos Markdown, por exemplo, que é inclusive o que é proposto aqui pelo Michael Nygaard nesse artigo que eu acabei de mencionar. E por fim, então, eu gostaria de trazer aqui um exemplo real de uma ADR que eu criei recentemente para um projeto que eu comecei a trabalhar com um amigo
Basicamente, a gente começou esse projeto porque é um desafio técnico interessante e a gente decidiu utilizar as ADRs para documentar as decisões tomadas ao longo do caminho. Uma das primeiras ADRs foi relacionada então à arquitetura inicial do projeto e as tecnologias que a gente vai utilizar. Apesar de que cada um desses bullet points aqui poderia ser sua própria ADR separada, a gente decidiu manter as coisas simples e criar um único ADR para tudo que a gente já estava meio certo sobre. Então, essa ADR aqui, basicamente, a gente tem o título, a data e o status dela, depois disso, o contexto, a decisão, alternativas consideradas, que é essa seção que eu comentei, que ela é opcional, mas ela é interessante dependendo do caso de uso, e por fim as consequências. Então vocês podem ver que ele é um documento bem enxuto, onde basicamente eu menciono o contexto no qual que a gente está inserido, então a gente precisa estabelecer uma fundação inicial para o projeto que garanta consistência, escalabilidade, manutenibilidade desde o dia zero. A gente não vai contemplar coisas como front-end, database nesse documento, então estou deixando claro também das coisas que eu não pretendo cobrir nesse ADR. A gente quer, por exemplo, tipagem, containerização. Como a gente usa GitHub, basicamente por default que a gente vai utilizar GitHub Actions. Enfim, eu menciono todo o contexto no qual a gente está inserido e qual que é a visão que a gente tem sobre o projeto e sobre a nossa situação atual. Depois disso, eu detalho aqui brevemente a decisão tomada. Então, no back-end a gente vai utilizar Node com Jest, a linguagem vai ser TypeScript, para containerização Docker, CI/CD, GitHub Actions, linting e formatação Biome, Test Runner Jest e basicamente um monorepo com Nx. Aqui eu menciono então as alternativas consideradas. Então a gente, por exemplo, aqui considerou o uso de slint mais Spreader ao invés de utilizar o Biome, mas acabou que a gente optou pelo Biome porque ele é mais rápido do que slint Spreader e mais simples também, porque é uma ferramenta só ao invés de duas. E por fim, as consequências. Então, apesar de ser um exemplo simples, eu acredito que dê para entender um pouco melhor como que essas ADRs elas funcionam. Então isso está dentro da nossa codebase e foi adicionado por meio de um PR, o que deu ao meu colega aqui a oportunidade de fazer comentários e discutir-se de forma assíncrona as possibilidades em cada um desses casos. Por exemplo, eu tinha esquecido de mencionar Test Runner nessa ADR. Ele comentou aqui que a gente poderia utilizar qualquer um deles. Eu falei que pensava que VTest seria uma boa opção por ser um pouco mais performático, mas ele trouxe o contraponto aqui de utilizar o Jest porque é o default do Nest, é o que eles propõem ali no framework deles. Então, depois de revisado, ajustado, esse ADR foi mergeado e agora ele faz parte da nossa codebase. E se em algum momento nós viermos a decidir que, por exemplo, nós queremos utilizar o VTest ao invés do Jest, eu crio uma nova ADR, eu não vou modificar essa ADR aqui, dizendo que a gente tomou a decisão de mudar por causa disso, daquilo e daquele outro. Então, fica bem claro a timeline e o histórico de mudanças que foram feitas na codebase e os motivos pelos quais essas mudanças foram aplicadas. Concluindo, então, eu acredito que ADRs são um investimento estratégico na saúde do teu software e na maturidade da tua equipe. Documentar decisões arquiteturais cria clareza, evita o retrabalho, acelera o onboarding e mantém todo mundo alinhado, hoje e, enfim, no futuro, quando novos membros entrarem no time, como mencionei anteriormente.
Seja em projetos pequenos, como o que eu acabei de mostrar aqui, onde tem só eu e mais uma pessoa trabalhando, ou em sistemas complexos, como provavelmente muito de vocês trabalham no dia a dia, adotar DRs é uma forma simples de garantir que as escolhas de hoje não vão virar uma dúvida no dia de amanhã. Tu pode começar, por exemplo, registrando a próxima decisão importante que a tua equipe vai tomar, e isso vai ser provavelmente um pequeno passo para começar uma base sólida de conhecimento coletivo dentro da tua empresa. Então, no fim das contas, ADRs não servem apenas para guardar decisões, elas ajudam a construir um legado técnico mais transparente, consistente e sustentável a longo prazo dentro das equipes de engenharia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso. Até mais.